Olá, tudo bem, pessoal? Então, mais uma aula aqui, né? Comigo, professor Jorge Mendes, aqueles que foram meus alunos ano passado, estão sabendo mais ou menos como é que é o meu trabalho. Aquele que não foi, fiquem atentos, veja o vídeo, preste atenção, volte sempre, pause, anote tudo que você achar necessário, tá bom? Mas antes de começarmos a falar sobre noções de conjuntos, eu quero dar uma informação bem importante, tá? Então, qual é? Entra no Aplix, tá? Quando você entrar no Aplix, você vai clicar no globinho terrestre, tá logo abaixo dele, tem uma barrinha, né? Ou acima, tá? Dentro da sua sala, né? Da sua turma. Aí vai abrir alguma coisa parecida com essa tela daqui, você vai escolher sempre, no caso, agora em março, em abril, né? Você vai escolher a primeira série. E lá vai ter um arquivozinho parecido com esse aqui, que é o plano de orientações de estudo. Tá? Leia, eu baseei essas aulas, estou baseando neles, tá? Mas às vezes não dá para englobar tudo, porque senão fica muito pesado, muito maçante, muito cansativo, tá? Mas leia, os exercícios eu tirei todos de lá, né? Os exemplos tirei dos exercícios de lá, tá? E os exercícios que eu estou colocando, o exercício que eu estou colocando aqui, né? No caso dessa etapa, porque a gente divide em 3 etapas, tá bom? É, é parecido com quem tem lá, tá ok? Então, e também ouça o áudio, tem lá um podcastzinho, tá? Que você pode ouvir junto com o texto, tá bom? Para sua compreensão, enriqueça seu estudo. Então vamos lá, vamos para a explicação de conjuntos, tá? Aí você se pergunta, professor, podemos escrever a matemática do dia a dia em linguagem de conjuntos? Aí você se pergunta, mas o que seria conjuntos, né, professor? Bom, conjunto, na verdade, a definição é essa, uma coleção de objetos, é quando você engloba objetos, por exemplo, conjunto de automóveis, é um conjunto onde tem vários automóveis. Conjunto de pessoas, só vai ter pessoas lá dentro, tá bom? Então, os quais são chamados de elementos, então, conjunto de pessoas ou de automóveis, os elementos são automóveis, pessoas, tá? Uma vez que cada um deles pertence a um conjunto e possui características comuns. Pessoas, então só tem pessoas lá dentro. Conjunto de animais, só tem animais lá dentro. O ser humano pode ser considerado um animal racional, né, perante a ciência, é um animal racional. Então, também pode estar incluído no conjunto, no conjunto pessoa, mas no subconjunto animais racionais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com o exemplo. Então, como que a gente representa o conjunto? A gente pode representar assim, na forma que nós chamamos de diagrama de Venn, ou em chaves, que é a forma algébrica de representação de conjuntos, tá bom? Mas vamos ver agora com exemplos, tá? Vamos, né, por extensão. Um conjunto pode ser representado por extensão. Por exemplo, vogais, V de vogal, A, E, I, O, U. Outro exemplo, por compreensão, né? Compreensão é o seguinte: para cada valor de x, para cada elemento do conjunto V de vogal, o x é uma vogal, quer dizer, cada elemento aqui eu vou chamar de x, x0, x1, x2, x3, x4, no denominador, tá bom? No denominador, perdão. Embaixo, igual a representação de química, tá? Embaixo, subscrito, tá bom? Então, cada elemento a gente chama de x e cada elemento x desse é uma vogal, tá? Também tem a representação, essa barrinha aqui é tal que, né? Lê esse tal que antes que eu me esqueça. X, tal que cada x é uma vogal, tá? Por diagrama, que aí a gente representar por uma região de círculo, chamado diagrama de Venn. Venn é o matemático, né, que criou essa representação e ela é feita assim, tá bom? Os elementos, as vogais aqui dentro, e ela é contornada por um círculo, tá? Continuando. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. E esse exemplo é: escreva os conjuntos abaixo por extensão. Então, vamos escrever por extensão. Ó, A, para cada elemento de x, tal que x é uma letra da palavra Rio de Janeiro. Então, eu vou criar o conjunto A, e
cada letrinha da palavra Rio de Janeiro vai conter dele. O R, vírgula, o I, vírgula, o O, vírgula, o D, vírgula, o E. Então, ficará assim a resposta. Tá? Quando ele pede para criar um conjunto, é para criar desta forma. R, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, D, vírgula, E, vírgula, J. Não precisa ser maiúsculo, tá? Eu botei só para sua compreensão, pode ser minúsculo, não está errado matematicamente falando, tá? Estaria errado se você não colocasse a palavra, a letra, tá? Vamos lá. J, vírgula A, vírgula N, vírgula E, vírgula, e assim por diante, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. B, conjunto B, x para tal que x é um número positivo, primo e menor que 10. Então, primeiro, a condição ele tem que ser positivo. Então, e tem que ser primo. Então, eu contei a partir do 1. Tá? Matematicamente falando, mas, a princípio, a gente conta no 1 aí, no nível da educação básica. Tá? Quem for se aprofundar no estudo da matemática verá que o 1 não é primo, mas a princípio, assuma o 1 como primo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui, ó, 1, 2, o 2 é primo. O que é primo? Qual é a condição de primo? Ele só pode ser dividido por si mesmo. Aí, a divisão dele tem que dar 1, né? Vamos supor, 4, tem algum número que divida 4? Tem. Quem é? O 2. O 9 tem, o 3. Então, se ele tem alguém que o divida, sem ser ele mesmo, então ele não é primo. A condição é ele só pode dividir a si mesmo. Tá? O 9 ele é divisível por 9, por 3, por 1. Entendeu? Então, o correto só seria por ele mesmo. Então, aqui os únicos que podem, menores que 10, é o 1, o 2, o 3, o 5 e o 7. Acabou. Ele quer menor, né? Menor vai até 7. 8 não é primo, 9 não é primo, e se entrasse o 10 também não é primo. Mas o 11 é primo. É por ele, né? E por 1. Por isso que a gente fala 1 mais um 1. A gente despreza, quando você for estudar, aprofundar, se não estudar matemática, for fazer matemática, senão você vai se aprofundar nisso aí, tá bom? Mas não se preocupe com isso, assuma 1 e vamos lá. Vamos embora. Então, conjuntos importantes, tá? O que seriam conjuntos importantes? Conjunto vazio, a ausência de valor. Todo conjunto tem um elemento vazio. Ele sempre vai ter o conjunto vazio lá dentro. Todo, qualquer um. Conjunto dos números naturais, conjunto de objetos, qualquer um sempre vai ter o conjunto do elemento vazio. Vai ter esse símbolo aqui, parece um O, um zero cortado. Tá bom? Também pode ser representado por chaves em branco. Mas todo conjunto sempre tem um vazio lá dentro. Tá? Por compreensão, temos aqui o conjunto que apresenta um único elemento. Por compreensão, né? Por compreensão, só tem um elemento. Se tiver um elemento, né, vai ser o vazio mais alguém, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Conjunto universo é um conjunto geral, né? Um conjunto de onde são retiradas as soluções de determinado problema. Então, por exemplo, se você estiver resolvendo um problema, o conjunto universo ache os números pares do conjunto dos números naturais. O conjunto universo é o conjunto dos números naturais e o problema é o conjunto dos números pares, é um subconjunto, tá bom? Dos naturais. Utilizamos a letra U para a representação desse conjunto, tá? Então, vamos lá, subconjuntos. Subconjunto, tá? Um subconjunto A é subconjunto do conjunto B se e somente se, olha, isso aqui é estrito, só acontece isso, ocorrer todo elemento de A também pertencer a B. Tá? Então, só é subconjunto se o A estiver dentro do cara, estiver dentro do B. Por isso, está contido. Essa representação a gente lê na educação básica, está contido. Se você se aprofundar no estudo na matemática, lê-se também como termo subconjunto. Quando lê assim, A é subconjunto de B. Tá bom? Então, vamos lá. Está contido, tá? Essa representação. Uzinho deitado. Por diagrama, então, o A é um cara dentro do conjuntão B. Tá bom? Se não tiver, ele não é subconjunto, ele está fora. Tá? Então, vamos lá. Observações importantes. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Aquilo que eu já falei anteriormente.
Aí, olha só, a representação numérica de números de elementos, como que a gente conta o número de elementos para criar um subconjunto de um conjunto? Sempre a base é 2, tá? Sempre a base é 2 elevado pelo número de elementos. Mas por quê? Vamos lá para a explicação. Por que a base é 2, professor? Porque temos dois caminhos, duas opções. A primeira, o vazio não está lá dentro? Tá. Beleza, o vazio está lá dentro. E o próprio conjunto. O próprio conjunto está dentro dele. O próprio conjunto, quando a gente fala, são todos os elementos que pertencem àquele conjunto, tá bom? Vamos ver isso com um exemplo, tá? Vamos ver isso agora com um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, quantos subconjuntos possui o conjunto A, ó? 1, 4 e 6. A base não é 2, ó. O vazio está aqui dentro e o A, que é ele todo. Então, vai ser 2 elevado a N, tá bom? Então, vai ser sempre assim, ó. Quantos elementos possui? 3. Ele possui 3 elementos. Tá? Então, 2 elevado a N. Então, 2 elevado a N ou 2 elevado a 3 vai ser 2 elevado a 3. Ele vai multiplicar por o 2 3 vezes, tá? Por ele mesmo. Eu vou multiplicar 2 por ele mesmo, 3 vezes. Isso dá 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Quem quiser pode usar a calculadora, é só usar aquele símbolo do chapeuzinho do vovô. 2, chapeuzinho do vovô e o número 3, tá bom? Não vou mostrar aqui para a gente poder ficar esse vídeo bem curto, tá? Então, vai dar 8. Vamos mostrar quem são os conjuntos? Ó, o primeiro é o vazio. Depois é só o elemento 1 sozinho. Depois só o elemento 4 sozinho. Depois só o elemento 6 sozinho. Agora vamos fazer os pares. 1 com 4, 1 com 6, 4 com 6. Aí você vai se perguntar, professor, tem 4 com 1? Não, 4 com 1 é a mesma coisa que 1 com 4. Mudar a posição não significa que ele é diferente, ele é simplesmente a mesma coisa, você só mudou de posição. Tá? E os 3, então, se a gente contar, tem 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu por quê? Beleza? Ficou claro? Então vamos lá, vamos para a pergunta. E a pergunta é a seguinte: quantos subconjuntos possui o conjunto A? Ó? Quantos tem aqui? Ó? 3, 4, 5, 6. Tem 4 aí. Ó. Então, por favor, agora ó, aperte o pause, faça a continha, pode usar a calculadora, mas lembrando, quando for fazer a prova conhecendo, não vai poder usar a calculadora, tá bom? Faça as contas e marque a resposta abaixo.